Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que a gente está assistindo essa aula. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula de microbiologia e parasitologia básica para o curso de técnica em enfermagem. Nossa primeira aula introdutória vai ser sobre parasitologia. Parasitas são seres que vivem em função de outros. E aí, quando eu estou em aula, aí eu vivo falando de alguns colegas, alguns que se dizem amigos, que vivem em função de outros. Mas aqui a gente vai ser um pouquinho mais direto para que a gente consiga, de uma forma melhor, passar o conteúdo a todos. O estudo da parasitologia é fundamental, pois as doenças parasitárias são frequentes na população mundial. E aí independe do nível de industrialização, desenvolvimento. Muito devido a isso também, nós conseguimos quebrar barreiras, né? Então hoje, com o exemplo do coronavírus, você viu que começou lá em Wuhan, no local distante, e que em poucos meses já estava disseminado por todo o mundo, porque não existe mais barreira. Você pode estar aqui em sua cidade e com o passar de um dia ou dois já deu a volta, está lá do outro lado do mundo. Um fator importante também a ser destacado, que especialmente por conta do crescimento do número de pessoas com HIV, fez com que parasitas anteriores, sem importância clínica, que não faziam tanto mal, vamos colocar assim, para o ser humano, começou a ser observado por conta desse crescimento, dessa fragilidade que o corpo humano começou a desenvolver em associação com outras doenças. O grau de intensidade da doença parasitária depende muito de alguns fatores, número de formas infectantes presentes. Então, se você tem seu corpo infectado por vários parasitas, ou por um parasita só, ou por uma família, ou por várias famílias diferentes, isso tudo vai influenciar no resultado negativo no seu corpo, no corpo do hospedeiro. A virulência da cepa, que é a capacidade de multiplicação desse parasita. A idade, criança, idoso, tem mais uma capacidade menor de proteção. E o estado nutricional também. Por quê? Com o estado nutricional você pode ter uma célula bem nutrida ou mal nutrida. Com a célula mal nutrida você fica mais exposto, sua barreira ela diminui, barreira de proteção. Os órgãos atingidos, nós temos órgãos-alvos que são mais frágeis que outros, e a associação de um parasita com outra espécie, e o grau da resposta imune inflamatória desencadeada. Então, assim, nós temos pessoas que elas são mais susceptíveis e outras que não são tão susceptíveis assim, ou seja, tem uma capacidade, uma barreira mais resistente. E aí vai de indivíduo. Nós temos indivíduos mais fortes e indivíduos menos fortes. Apesar do grande avanço tecnológico, do alto padrão educacional, da boa nutrição e das boas condições sanitárias, mesmo em países desenvolvidos, estão sujeitos a doenças parasitárias. Desta forma, o estudo da parasitologia humana é de suma importância. E aí, assim, eu deixo bem claro que toda essa evolução é algo que ainda está distante do nosso mundo aqui em Poções. Existem áreas nossas aqui, cidades próximas, e também bairros, ruas que ainda não têm um saneamento básico adequado. O acesso à tecnologia também acarretado, a tecnologia a investigação em saúde. Nós também não temos assim uma tamanha facilidade nós a termos
uma quantidade de acesso a exames, a laboratórios tão grande assim. Então, o mundo todo tem se desenvolvido, tecnologicamente falando, mas isso aí ainda é algo distante nosso. E mesmo assim, países que têm um avanço tecnológico sofrem com isso. Então, é, nota-se que a gente aqui temos que ficar ainda mais espertos, mais atentos. E a parasitologia é uma ciência que estuda os organismos que vivem no interior ou no exterior de um hospedeiro, obtendo alimento às espécies de seu hospedeiro, consumindo-lhe os tecidos, humores e conteúdo intestinal, ou conteúdo intestinal. E aí nós temos a relação parasita-hospedeiro. E essa relação ela é uma relação de simbiose. Eu sempre pergunto aos alunos se já assistiu o filme Venom, se já viu Venom em Homem-Aranha ou Venom Solo, que mostra como um hospedeiro tenta subjugar, ou como um parasita tenta subjugar o hospedeiro, perdão, e tentando fazer uma relação de simbiose perfeita. Quando essa relação não dá tão certo, começa a aparecer alguns sinais indesejados. A intenção do parasita é ficar quietinho ali, de forma que você nem perceba que ele está ali. Uma vez que você percebe, você tende a eliminá-lo. Aí, ó. No entanto, o relacionamento do parasita com seu hospedeiro tem base nutricional, não podendo lesar drasticamente seu hospedeiro, evitando alterações comprometedoras e que faria perder seu hospedeiro. Ou seja, não se pode o parasita nunca trabalhar para a morte do seu hospedeiro. Por quê? Se morre o hospedeiro, consequentemente vai morrer o parasita. Parasitologia na prática abrange os estudos de protozoários, que são micro-organismos, helmintos, que são organismos maiores, que são parasitas grandes, e artrópodes, que aqui nós temos a última fotinha aqui, que eles possuem patas articuladas. Formas de transmissão. O parasita é capaz de se reproduzir disseminando seus ovos, e estes costumam infectar os hospedeiros, dos quais eles retiram seus meios de sobrevivência através do parasitismo. Eles podem ser transmitidos entre os seres humanos através de contato pessoal ou de uso de objetos pessoais. E aí nós lembramos sempre da infância. Sempre que um coleguinha nosso pegava piolho, consequentemente toda a sala corria-se o risco. E aí teria-se que fazer uma profilaxia, procurar fazer um tratamento, porque consequentemente aquela turminha ali teria uma chance grande de se contaminar de ser infectado com um invasor. Pode também ser transmitido através da água, e aí a importância de você ter uma água de boa qualidade, e eu digo água de boa qualidade, lembrando de nutrição, que é uma água fervida, filtrada, pura. Alimentos também devem ser higienizados, cozidos da forma correta. Mãos sem a devida higienização também pode acarretar em transmissão desses parasitas. E aí, assim, nós lembramos na nossa primeira aula que é ensinado como lavar as mãos. Então, a higienização das mãos, ela está ligada em tudo. Poeira através do solo contaminado por lavas. E aí vale o destaque que cidades que têm ainda ruas que não são calçadas, esse elevado proliferação de poeira pode trazer os ovinhos dos parasitas para dentro de casa. É até um pecado quando a gente fala que existe ainda
unidade de saúde que a rua não é calçada. E nós temos também os hospedeiros intermediários, molúsculos e por outros muitos meios. E aí a gente chama de destaque aqui para essa foto, que a gente estuda lá na biologia, na sexta, sétima série, que... Cadê? Aqui, ó. Essa também é muito conhecida, essa foto. Depois a gente volta aqui para falar dela. E aí nós temos um ciclo de um hospedeiro intermediário, que é esse molúsculo aqui em questão. Classificando, nós temos que seguir alguns critérios. Quanto ao número do hospedeiro, podendo ser mono ou hétero. Quando a gente fala sempre em mono, a gente fala em um. Em hétero, a gente fala em vários. Quanto à localidade do hospedeiro, ecto ou endo. Ecto é fora, endo é dentro. E quanto ao número de célula, uni e pluri. Uni é uma célula, pluri, várias células. E aí, quanto ao número, nós temos os monoxenos ou monogenéticos. São os parasitas que realizam o seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro. Então, ele precisa estar em um único hospedeiro para desenvolver todo o seu ciclo, que é do ovinho até a parte de proliferação. E aí, consequentemente, a morte. E aí nós temos aqui tanto o oxiúrio como a lombriga, que faz esse ciclo único. Você adquire um ovo, vamos aqui pela foto aqui está adquirido por um alimento, no caso aqui um alface, e aí esse ovo eclode dentro do corpo, no próprio corpo que está, ele desenvolve todo o seu ciclo, e no final ele põe novos ovos e aí vira um ciclo infinito. Se o hospedeiro aqui não tomar uma providência, vai ficar com, por exemplo, oxiúria a vida toda. E, consequentemente, ter sua vida afetada por esse invasor. Quanto ao número, ainda temos aqui os heterogêneos ou digenéticos. São os parasitas que só completam seu ciclo evolutivo passando pelo menos em 2 hospedeiros. Aí nós temos esquistosomose e o tripossoma. Ou seja, tem que ter o homem adquirir, ele tem que passar por um meio estagiário, que aí no caso seria o nosso molúsculo, e aí depois, consequentemente, conseguir chegar de novo no homem. Então nós temos 2 intermediários aí. Quanto à localização, ectoparasitas são os que se localizam na parte externa do hospedeiro, como por exemplo sanguessuga, o piolho e a pulga. Endo são os que localizam na parte interna do hospedeiro, como as tênias, a solitária, a lombriga e o esquistosomor, que pode causar a barriga d'água, a esquistosomose. Quanto ao número de células unicelulares, possuem uma única célula que apresenta núcleo organizado, ou seja, está separado do citoplasma por membrana nuclear. E a gente falou do protozoário lá no início da aula, que são micro-organismos. Por ser micro-organismo, muitos desses pequenos, eles possuem uma única célula e essa célula ela supre toda a necessidade deste ser. Tendo uma única célula faz tudo. Consegue se reproduzir, consegue digerir seu alimento, consegue se movimentar dentro do seu hospedeiro. Tudo através de uma única célula. Os pluricelulares são organismos formados por um conjunto de células, ou seja, possuem mais células. E essas células trabalham interdependentes, que desempenham uma ou mais funções. No caso dos helmintos, que os helmintos já são o quê? Os parasitas maiores, mais grandes, que dá para ver até um olho nu. E nós temos as considerações importantes para acabar a nossa aula introdutória. A interação entre indivíduos de espécies diferentes, em que se estabelecem relações íntimas e duradouras, com um certo grau de dependência metabólica, ou seja, digestão, absorção, está presente. Geralmente o hospedeiro proporciona ao parasita todos os nutrientes e condições fisiológicas requeridas por estes. E aí, assim, às vezes a gente fica meio que perdido nessa
nessa analogia aqui. Como é que funciona essa questão de parasitismo? Muitas vezes a gente vê na zona rural um pé de coco, e nesse pé de coco tem uma orquídea ali que está vivendo naquele pé de coco. E essa orquídea é um parasita. Ela está ali grudada no pé de coco e consegue sugar do pé de coco tudo que ela precisa. Isso acontece também com o ser humano. O ser humano ele recebe, ele adquire esse parasita, e esse parasita ele adere no corpo, tanto de forma externa como de forma interna, e aí então esse parasita começa a sugar as energias do ser humano, do seu hospedeiro. Dependendo da necessidade individual de cada parasita, ele utilizará apenas uma determinada espécie de hospedeiro, ou um grupo diferente de espécies ou mais. Aí depende de cada hospedeiro. A gente não vai estudar individualmente cada, mas é necessário saber que pode ser infectado um único, como ele pode ter espécies diferentes. Também nós falamos lá em cima que às vezes o parasita precisa de duas espécies para completar o seu ciclo biológico, e um deles sempre será o hospedeiro definitivo. Os demais são considerados hospedeiros intermediários, que tende a fazer a evolução, a maturação, às vezes a eclosão do ovo para a larva, mas é necessário saber aqui que sempre terá um hóspede definitivo. E o que é um hóspede definitivo? É o que apresenta o parasita em uma fase de maturidade ou fase de atividade sexual ativa. Então, quando ele se torna, vamos colocar assim, adulto, ele precisa desse hospedeiro definitivo para que ele possa gerar novos ovos, e esses novos ovos serem eliminados no ambiente para procurar novamente o hospedeiro intermediário. E o hospedeiro intermediário é o que apresenta o parasita em fase larvária ou em fase assexuada. Não acontece aqui o que? Formação de novos. Ele está na fase de crescimento. Vamos dizer que ele ainda é jovem. Que ele fica presente aqui nessa foto aqui no caramujo. Como todos os seres vivos, algumas adaptações também faz parte da vida do parasita. Ele mostra uma evolução para melhorar seu relacionamento com o hospedeiro. Essa evolução torna o parasita invasor mais dependente do seu hospedeiro ainda. Ou seja, se uma vez que ele perder esse contato, consequentemente, ele vai levar ao fim desse parasita. Ele se torna muito mais íntimo. E ele acaba se escondendo, ficando ali mais quietinho ainda, uma vez que ele conseguiu desenvolver uma técnica mais apurada para absorver o nutriente que ele tanto necessita, que às vezes passa a vida toda ali e o hospedeiro não dá conta que tem um parasita se utilizando do seu corpo, por assim dizer. Algumas adaptações, aí nós temos morfológicas, degenerativas, perdas ou atrofias de órgãos locomotores, aparelho digestivo. Então nós temos dificuldade em digerir certo tipo de alimento. Nós temos diminuição de alguns órgãos. Nós temos hipertrofia também, que é o crescimento, encontradas prioritariamente nos órgãos de fixação, resistência ou proteção e reprodução. Então nós temos a fixação do hospedeiro ali, ele torna aquele órgão maior. Ocorre uma multiplicação de células até para a proteção dele mesmo. E isso às vezes pode ser aparente a olho nu ou não. Biológicas, capacidades reprodutivas, produção de grande quantidade de ovos, cistos e outras formas. Então, por ter uma nutrição
vamos dizer assim, acima do ideal para ele, ou seja, está em fartura, ele consegue produzir mais ovos. Tipo de reprodução, mais fácil ou mais segura, nós temos aqui o hermafroditismo, que é esse parasita, ele possui os dois sexos, então ele tem uma autorreprodução, vamos assim dizer. Nós temos a partogênese, que é o desenvolvimento de um ser a partir de um óvulo não fecundado, ou seja, nós temos um óvulo ali que está inócuo e ele conseguiu produzir uma vida sendo que ele não foi fecundado. Esquizogonia, que é a reprodução através de uma célula, a partogênese, desenvolvimento de uma célula viva a partir de um óvulo, e a esquizogonia é através de uma célula não fecundada. Então, eu dei uma trocadinha aí, tá bom? Faça a correção, por favor. E o tropismo, para facilitar a propagação ou a sua sobrevivência. Então, acontece muito geralmente com plantas. Ela cresce em resposta ao meio ambiente. Se o meio ambiente oferece uma condição favorável, ela consegue se desenvolver. Se o meio ambiente não consegue favorecer esse meio favorável para ela, ela fica ali estacionária, poupando energia até que um ambiente favoreça essa reprodução. Relação parasita-hospedeiro. Existem diversos tipos de interação entre parasita e seus hospedeiros, mas com frequência provocam uma resposta do sistema imunológico diferente. Destruição dos próprios parasitas e a cura da infecção. A limitação da população parasitária, levando ao equilíbrio da relação. Hipersensibilidade ou inflamação pode levar à necrose do tecido em torno. E aí começa a aparecer aqui cânceres, algumas dores, alguma vontade de você coçar, algumas coisas anormais que o seu corpo geralmente não faria. A ação dos parasitas sobre o hospedeiro. Nem sempre a presença de um parasita em um hospedeiro indica que está havendo ação patogênica do mesmo. Em geral, os distúrbios que ocorrem são em pequena monta, pois a tendência é de haver um equilíbrio entre a ação do parasita e a capacidade de resistência do hospedeiro. Dessa forma, vê-se a ação patogênica do parasita é muito variável, podendo ser assim apresentado. Que é o que eu disse, ele tenta de todas as formas ficar quietinho na dele ali. Eu estou sugando ali os nutrientes, mas eu não quero que você perceba, eu não quero que o hospedeiro perceba. Eu tento ficar o mais escondido. Quanto mais eu ficar escondido, mais sucesso eu vou ter em me nutrir. Tá bom? Ação patogênica dos parasitos, aí podendo variar de ação exfoliativa, tóxica, mecânica, traumática, irriativa e anóxica. Vamos ver? Exfoliativa. Quando o parasita absorve nutrientes ou mesmo sangue do hospedeiro, podendo deixar pontos hemorrágicos na mucosa quando abandona o local de sucção. E aí nós temos a sanguessuga, que veio fácil aqui pra gente quando a gente entra hoje acho que não tem tanto isso, mas anos atrás, às vezes você entrava para tomar um banho e saía todo pretinho, cheio de sanguessuga. E aí quando você retirava essa sanguessuga ainda saía um sanguinho, que é esses pontos hemorrágicos onde ela estava sugando a seiva, o sangue do seu hospedeiro. Ação tóxica. Acontece quando alguma espécie produz enzimas ou metabólicos que podem lesar o hospedeiro. Então você tem aí uma morte celular, você fica aparentemente com a pele acinzentada, perde um pouquinho de movimento naquele músculo. Ação mecânica. Algumas espécies podem impedir o fluxo de alimento, bile ou absorção alimentar. Aí você começa a ter desnutrição. Impediu o fluxo de alimento. Ou a produção de bile, por exemplo, você vai ter problema com digestão de gordura. A absorção alimentar, você pode desenvolver uma anemia, você pode ter perca de bulbo capilar. Aí você consegue ver
que tem algo de errado. Ação traumática provocada geralmente pela migração de formas larvais de helmintos, lembrando que são parasitas grandes, embora vermes adultos e protozoários também possam fazê-lo. E aí geralmente a gente vê, hoje ainda acontece, mas a gente via mais antigamente, quando comia carne de porco, por exemplo, mal passada, que esse helminto aqui subia, migrava até o cérebro do indivíduo e ficava ali. Ficava ali até ser absorvido e digerido, mas causa danos cerebrais. Ação irriativa. Quase que eu não consegui falar. Alguns parasitas têm a propriedade de sensibilizar o organismo humano, causando os fenômenos alérgicos. Então, você sente uma irritação, você sente uma queimação, um rubor, que é um calor, e é causado por um parasita. E isso dói, isso causa alergias. Você pode ficar pintado no seu corpo. Anóxica. Qualquer parasita que consuma o oxigênio da hemoglobina ou produza anemia é capaz de provocar uma anóxia. Então aí nós já temos já uma anemia por conta do consumo do oxigênio na hemoglobina. E aí às vezes você desenvolve uma anemia e aí todo mundo acha que só existe anemia ferropriva, pela privação do ferro. Mas existe N anemias e uma delas é essa daqui. Relação entre seres vivos. Podemos classificar as relações em dois grupos: intraespecíficas e interespecíficas, harmônicas ou positivas, desarmônicas ou negativas. E aí nós temos mutualismo, comensalismo e simbiose. Simbiose foi o que eu falei, que é o caso do Venom, lá do Homem-Aranha. Mutualismo comum de dois. Comensalismo, você meio que assina um contrato. Relações desarmônicas, nós temos competição, canibalismo, parasitismo e predatismo. E aí nós temos uma competição entre espécies, entre nichos ecológicos, e um vai tentar sobrepor o outro. Certo, gente? Chegamos aqui ao final da nossa introduçãozinha rápida, e aí nós vamos adentrar esse meio de microbiologia e parasitologia durante essa pandemia nossa também, ou seja, mais uma matéria que nós vamos ter online. E eu gostaria que a gente ficasse um pouquinho atento, porque se vocês conseguirem perceber, desde a nossa a primeira aula nossa de higiene, uma coisa vai puxando a outra. Então nós pegamos higiene, passamos por nutrição, e agora nós estamos em microbiologia e parasitologia. Você vê que uma está ligada à outra. Nós temos situações aqui de higienização, nós temos situações de nutrição, e nós temos situações agora de hospedeiros que tentam sugar essa nutrição nossa, e que um meio de profilaxia seria a higienização. Então, nota-se que uma coisa está sempre interligada à outra. Não adianta a gente focar só em higienização ou em nutrição e esquecer do que está ao redor. Uma coisa sempre vai puxando a outra. Então, tenta fazer um mapa para você conseguir encaixar tudo no lugarzinho. Eu tenho um caderno base para você fazer suas anotações. Procure material online. Utilize da ferramenta do YouTube também, para você buscar um pouquinho mais de conhecimento. Aproveitar que esse momento ruim nos proporcionou de adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.